Será que o Banco do Brasil, lá na casa dos R$ 20 agora, está barato? Qual seria o preço justo de verdade do Banco do Brasil? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Olha, se existe uma ação que assustou os investidores nesse ano, foi a ação do Banco do Brasil. Por quê? Porque nós tivemos um tombo da ordem de mais de 40% no resultado esperado. O próprio banco, supostamente sem saber, não conseguiu prever toda essa queda, trazendo uma projeção de resultado muito acima, mas muito acima do que realmente vai acontecer nesse ano. Consequentemente, a queda do lucro líquido, os investidores que contavam com um dividendo X agora ficou menor. Só que fica a dúvida, após o tombo tanto no lucro quanto na cotação. E agora? Lá nos 20 e pouquinho, a ação é uma pechincha. Quanto que eu poderia ganhar com o Banco do Brasil? Não olhando só para dividendo, que foi reduzido como a gente vai ver, mas olhando para o fluxo de caixa do Banco do Brasil, do jeito certo. Nesse momento, o Banco do Brasil está cotado a 20,50, subindo quase 1% hoje, após uma queda oriunda da intenção do governo de salvar, de socorrer os Correios por meio de um crédito de 20 bilhões de reais, e o Banco do Brasil provavelmente seria objeto dessa transação financeira, com o Tesouro garantindo a operação com os valores do Tesouro Nacional, que na verdade pertencem ao povo brasileiro, e aí o Banco do Brasil caiu por conta disso. Afinal de contas, você acha que o juro de empréstimo para os Correios será alto ou baixo? Será rentável ou não rentável para o Banco do Brasil ou qualquer outro banco público? Obviamente que isso é um juro baixo, baixa rentabilidade, e o Banco do Brasil está nesse momento com baixa rentabilidade pela crise de crédito no agronegócio brasileiro. Então isso faz o mercado ficar mais pessimista. Como eu falei no começo desse vídeo, atualmente as projeções oficiais do Banco do Brasil, que a gente encontra no site de relações com o investidor, elas foram revisadas e são as seguintes: lucro líquido ajustado entre 21 a 25 bilhões de reais, sendo que no primeiro semestre de 2025 o banco lucrou 11,2 bilhões. E em relação ao custo do crédito, houve uma majoração expressiva para mais de 50 bilhões de reais. Afinal, o banco está sofrendo com essas provisões. E provisão, entenda, provisão não significa já perdi. O banco eventualmente pode recuperar. Aconteceu no passado com um banco chamado Wells Fargo nos Estados Unidos. Teve uma recessão, o banco foi obrigado a fazer grandes provisões. De fato, o lucro caiu, mas não caiu tanto quanto o mercado estava esperando. E, quando o banco se recuperou, parte das provisões foram revertidas e aí você teve um salto no resultado. Mas vamos trabalhar com o número de hoje. Será que 21 bilhões de reais, que é o mínimo da estimativa do Banco do Brasil, será concretizado nesse ano? É o que a gente vai tentar descobrir. Outro detalhe: o banco foi obrigado a reduzir o seu payout para 30%, ou seja, 30% do lucro líquido será distribuído na forma de dividendo. E aí tem mais um detalhe: será que o banco, de forma extraordinária, não irá aumentar esse payout apesar do resultado mais fraco? Mas por que, Luan? Por conta do projeto de lei que está no Senado Federal, que visa a tributação dos dividendos. Será que não haveria uma distribuição excepcional, além desses 30%, visando evitar o pagamento de impostos pelos grandes investidores do Banco do Brasil? Isso eventualmente pode acontecer. Eu tratei dos detalhes desse imposto sobre dividendos lá na minha comunidade, onde eu trouxe um estudo completo sobre isso. São ali 15, 16 páginas no estudo, para quem gosta de ler. Está lá o material, na comunidade FMI, link aqui embaixo. Mas voltando, vamos trabalhar com 30%. E aqui eu quero te dizer o seguinte: eu já falei dos problemas do cálculo do preço teto Bazin. Já falei sobre isso, tem um vídeo aqui no YouTube. Porque se eu adotar, vamos lá, a projeção de 21 bilhões de reais em Banco do Brasil e para isso utilizar o payout de 30%, sabe o que vai acontecer? Eu vou te mostrar. Se eu tenho 21 bilhões de reais, 30% significa 6,3 bilhões de reais. Se eu dividir 6,3 por 5,73, já que nós temos uma base acionária, uma quantidade de ações do Banco do Brasil de 5 bilhões e 700, deixa eu te mostrar aqui. Quando você vem aqui no Investidor 10, é só clicar em empresa e logo abaixo você vai ter o número de ações. Vou colocar aqui em valores detalhados, 5 bilhões e 700. Então eu chego, vamos lá, em um dividendo por ação de 1,10. 1,10, tá? Vamos trabalhar com essa estimativa. Sem considerar dividendo extraordinário que possa ocorrer eventualmente, porque você pode ter aprovação nesse ano, mas pagamento só no ano que vem. É o que permitiu também ali o projeto de lei, que ainda não é lei, mas é muito provável que seja aprovado. Pois bem, 1,10. Se eu exigir no mínimo 6%, que é a taxa de desconto mínima do Décio Bazin, eu vou dividir por 6% esse número. E eu chegaria a um preço teto, segundo o Bazin,
de 18,33. Luan, mas eu acho esse preço-teto bem conservador. Você pode adotar para fins de aportes, mas ao mesmo tempo, talvez esse preço não seja novamente alcançado e talvez ele seja exagerado. Mas, claro, quanto mais barato, melhor. Agora, para você que está com dúvida, que eventualmente carrega o Banco do Brasil há algum tempo, se vale a pena reduzir preço médio nesse momento, já que os melhores momentos para comprar, vamos lembrar, recessão barra crise, correção de mercado ou mera realização de lucros, o que está acontecendo agora no curto prazo na Bolsa Brasileira, pânico irracional do mercado financeiro, a gente não está vivenciando isso, também não tem recessão, tecnicamente falando, por mais que a atividade econômica no Brasil esteja desacelerando, mas temos sim um problema estrutural, um problema interno no Banco do Brasil, na sua carteira de crédito, impactando a sua rentabilidade e reduzindo o lucro líquido. Seria o que eu chamo de desastre individual, reversível ou irreversível? Tem que ser reversível, porque se for irreversível, pula fora. Mas nesse caso, o que você acha? Que esse desastre individual no Banco do Brasil é reversível ou irreversível? É um juízo de probabilidade. Ninguém vai ter 100% de certeza. Agora, como que você, na condição de investidor pessoa física, que não tem tanto acesso à informação, assim, da empresa, etc., como que você pode chegar a uma conclusão mais provável a respeito da reversibilidade ou irreversibilidade da situação do Banco do Brasil? Você vai olhar para o histórico de resultados. Será que no histórico de resultados mais longo do Banco do Brasil, um tombo do lucro líquido já aconteceu? Uma queda do ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, já aconteceu no histórico mais longo? De novo, Investidor 10 pode te ajudar. Vou clicar aqui em contábil, vou colocar em máximo, e aí veja o que aconteceu aqui em 2013. O Banco do Brasil reportou um prejuízo. Veja que o lucro vinha crescendo. Desde 2009, saiu de 6 bilhões para 11, depois 13, caiu, ao que a gente está vendo agora, e aí foi no máximo ali prejuízo. Depois voltou, caiu de novo, voltou, caiu de novo. Esse movimento que parece ciclos mostra o caráter cíclico do Banco do Brasil. Então já aconteceu de ter até prejuízo em determinado ano. Olhando para esse passado, eu consigo chegar a uma conclusão óbvia da reversibilidade dessa situação, até porque o Banco do Brasil continua lucrativo, não reportou prejuízo. Então ele já sofreu mais em 2013. Além do fato de que nós temos uma crise generalizada no agronegócio brasileiro, com uma taxa de juro a 15% ao ano. Então, hoje sim, dá para dizer que é uma situação reversível. De tal modo que a queda nas ações nesse momento ostenta a oportunidade. Mas veja, não é porque uma empresa caiu bastante que ela não pode cair mais, e porque ela caiu e ficou atrativa que eu vou comprar. Eu tenho que analisar se eu quero estar nessa empresa, se eu quero estar numa empresa cíclica, como é o caso do Banco do Brasil, que é uma empresa cíclica porque detém a maior exposição ao agronegócio entre as instituições financeiras aqui no país. Então, se o agro vai mal, o Banco do Brasil vai mal. E hoje a gente tem uma gestão que não é das melhores no Banco do Brasil, então isso agrava a situação. Só que troca de gestão e superação da crise de crédito no agronegócio são situações reversíveis no Banco do Brasil, de tal modo que está longe de quebrar, está longe de ser um banco não lucrativo. Então a gente pode, sim, partir do pressuposto de que é reversível. A partir disso, a gente chega numa conclusão de preço justo, sem método Bazin. Primeiro, note o seguinte: essa estimativa de 21 bilhões de reais talvez seja ainda otimista. Eu digo isso porque dados do Banco Central já mostram ali que o Banco do Brasil continua com resultado mais fraco, lucrando, por exemplo, 780 milhões de reais em julho, quase 1 bilhão em junho. Claro que esses dados aqui não levam em conta subsidiárias, mas não fica muito longe também. Então dá para dizer que num trimestre, dificilmente o Banco do Brasil vai lucrar mais do que 3 bilhões. Dá para trabalhar com 2,5 inclusive. E mesmo se recuperando no quarto trimestre, 3 bilhões, 3 bilhões e meio. Então se a gente está falando aí de 3,5 mais 2,5, a gente está falando de mais 6 bilhões de reais de lucro. Quanto que o Banco do Brasil observou? Ele observou 11 bilhões. 11 mais 6, 17. Se melhorar um pouquinho, vai para 18, que aí 18 bilhões já fica mais claro. Tá? 18 bilhões seria uma estimativa mais interessante. É conservadora, continua sendo. E se for só 2 bilhões e meio para cada um e for 16 bilhões só, 15 bilhões, aí é quase paranoia, mas pode acontecer. Se você quiser adotar essa estimativa, tudo bem. Eu vou nos 18 bilhões. Então, isso aqui, esquece. Isso aqui realmente está otimista. Agora, 18 bilhões faz sentido, pelo que a gente está vendo no resultado mensal do Banco do Brasil. Pois bem, reforça a ideia de que essa estimativa do banco a 21 bilhões está otimista, o fato de que a inadimplência no país não para de crescer, especialmente no agronegócio. Não há ainda um ponto de inflexão, aquele ponto de virada em um gráfico.
Não existe ainda. Continua crescendo. Inclusive, tá vendo aqui essa evolução da inadimplência? Dados do Banco Central. Aqui no país, inadimplência acima de 90 dias. Olha, veja, desde dezembro, esse número não para de subir. 2,95, 3,19, 3,26, 3,28, 3,5, 3,54, 3,57, 3,78, quase 4. Então, continua subindo. E essa evolução da inadimplência significa decréscimo do lucro do Banco do Brasil. Tem essa correlação. Claro, porque quanto maior a inadimplência, maiores as provisões e, consequentemente, menor o lucro líquido, menor a rentabilidade. Então, esse é o cenário de hoje, curto prazo, que não atinge apenas o Banco do Brasil, como também a BB Seguridade de forma reflexa. O último relatório mensal enviado à SUSEP da BB Seguridade mostrou uma queda em termos de resultado aí na emissão de prêmios de mais de 15% contra uma alta de 6,5% do mercado. Por quê? Porque seguro rural e prestamista em queda. Por quê? Porque o Banco do Brasil está mais conservador em novos negócios, já que ele não tem, digamos, gordura para queimar nesse momento. Não pode se arriscar muito, não dá. Então você tem menos negócios em seguros, então atinge também a BB Seguridade, só que numa medida muito inferior, até porque a BB Seguridade é outro tipo de negócio, se beneficia muito do resultado financeiro ali do float, é outra história para outro vídeo. E aí, a gente consegue aqui chegar no preço justo do Banco do Brasil. Sendo que o Goldman Sachs entende que o banco está barato, mas tem recomendação neutra, já que a deterioração da carteira de crédito rural ainda permanece no terceiro trimestre, então essa é a visão do mercado. Projeção de lucro líquido de 21 bilhões, eu acho que ainda está otimista, como a gente viu. E aí, qual seria o múltiplo índice preço-lucro do Banco do Brasil para 2025? 7,39? Não. Se a gente trabalhar com lucro de 18 bilhões, preço, vamos pegar o valor de mercado da empresa aqui hoje. Valor de mercado, 117 bilhões. 117, preço, lucro. Estou falando de 6,5. Falando de um múltiplo de 6,5. 6,5 na história do Banco do Brasil foi um múltiplo que ficou abaixo da média da empresa. Só que a média de longuíssimo prazo é 6,5. Então esse é o múltiplo médio hoje do Banco do Brasil. Só em momento de euforia você vai ver um múltiplo de 7, 8, talvez até 9, como aconteceu aqui na euforia 2016, 2019 no Brasil. Só que lembrando, é uma empresa mais cíclica, então um múltiplo alto pode significar que a empresa está barata naquele momento. É o que está acontecendo agora. O múltiplo está esticando, era mais barato antes, com uma projeção de lucro de 39 bi. Agora o múltiplo esticou por conta da queda no L, que é o lucro líquido. Beleza, vamos trabalhar com esse múltiplo, 6,5. Significa que, se o lucro do Banco do Brasil não cair abaixo de 18 bilhões, quer dizer que eu vou ter um retorno mais ou menos do capital que eu invisto na empresa, mais ou menos em 6 anos e meio. Alô, então isso significa 100 dividido por 6,5, que dá uma taxa de retorno de 15% ao ano? Olha, isso se fosse juros simples. Só que quando a gente fala de investimento não é juros simples, então não é essa a conta. A gente está falando de 6 anos, só para você ter uma ideia, em 5 anos, a 15% ao ano do juro composto, já dobra o capital, já chega a 100%. Então essa taxa aqui está mais ou menos em 13. Nem vou calcular aqui para acelerar o negócio, mas só para você entender a lógica. Está negociando uns 13 com esse múltiplo 6,5. 13 é pouco? Olha, desse ponto de vista é pouco. Afinal de contas, a gente tem hoje títulos públicos pagando isso aí. Mas também não é assim que se encerra a análise, porque é uma análise que só leva em conta o curto prazo. No curto prazo, o retorno é baixo. Até porque o payout caiu para 30%. Alô, e como que eu chego no preço justo mais de médio e longo prazo? Aí é onde você deve chegar de fato. Partindo do pressuposto dos 18 bilhões e considerando um ROI de 12%, retorno sobre patrimônio líquido. Luan, de onde você tirou esse ROI? É o ROI médio do banco, fica em 12. Hoje está mais baixo, mas na média você consegue uns 12. Ah, foi 14 aqui. É que esse prazo está mais curto. Não espere 14, 15 constantemente em Banco do Brasil. Vamos de 12. E aí, com 12%, eu tenho uma estimativa de crescimento do lucro por ação de 7% ao ano. Só que é bem conservadora, porque como a ação é cíclica, nos primeiros anos, ela vai crescer muito mais do que isso. Na recuperação, é provável que saia de 18 logo para 25, 24, 25. E aqui eu estou sendo bem conservador, colocando que a empresa só vai chegar em 24 bilhões no quinto ano. Então é muito conservadora essa estimativa aqui. E aí eu apliquei uma taxa de desconto de 20% sobre esses fluxos de caixa, de tal modo que a 20% de taxa de desconto, ou seja, IPCA mais 15, a gente está falando de um preço justo de 27,40. E se o lucro fosse de 21 bilhões, a gente estaria falando de um preço justo de R$ 31,97. E se chegar a 20 bilhões, eu estou exigindo 20% de retorno, R$ 30. 19 bilhões para finalizar, R$ 28,93. Portanto, abaixo dos 27, pensando a longo prazo, Banco do Brasil oferece uma taxa interna de retorno aí próxima de 20%. A longo prazo, com a recuperação do banco, não para agora. E isso também contando com a ideia
de que o banco vai reverter essa crise. Ano que vem, a gente tem perspectiva de queda do juro brasileiro. Isso facilita a capacidade de pagamento do pessoal do agro. Então, é uma luzinha no fim do túnel. E vale ressaltar que, historicamente, o Banco do Brasil cresceu o seu lucro líquido a uma taxa de 7,8% ao ano. Então, entre 6% a 7%, que é o múltiplo médio de negociação, é isso que você pode esperar de crescimento no Banco do Brasil. É um crescimento mais lento. Então, dá para você esperar muito crescimento no Banco do Brasil, salvo nesses momentos de recuperação. Mas, na média, você vai ganhar 7% ao ano. Isso se reflete na valorização das ações. Olha só aqui outra planilha para você. Nos últimos 10 anos, o banco entregou 315% de retorno. Isso deu 15% ao ano. E aqui está o lucro por ação provável nesse ano, 3,15. No quinto ano, com a evolução de 7% ao ano, a gente está falando de um retorno analisado de 8%. Mas considera os dividendos? Não considera. Aqui é só a valorização das ações. Para o 10º ano, você teria um retorno de 88%, ou 7% ao ano, que é mais ou menos o crescimento do lucro por ação, como eu falei. Com a ação, negociando ao múltiplo de 6,5, que é a média. Então, a sua expectativa de longuíssimo prazo em Banco do Brasil, dado o seu caráter cíclico e de crescimento mais lento, é de o lucro líquido evoluir 7% ao ano, no longo prazo, de tal modo que eu comprando a preços de hoje, eu chegaria aqui a uma cotação de quase R$ 40 em 10 anos, afora os dividendos. Por isso, os dividendos são importantíssimos nessas empresas. Por isso, dá para dizer que sim, com todo esse retorno potencial embutido, descontando esse fluxo de caixa, eu tenho aula sobre isso na minha comunidade, porque eu te dou acesso ao meu treinamento Formação Mira Investing, dá para dizer que o Banco do Brasil está bem barato. Abaixo dos 25, você está bem tranquilo, uma margem de segurança de mais de 30% no preço de hoje. Então está bem barato. Bazin diz que ele é caro. Tá vendo como é complicado? Para quem quer exposição ao Banco do Brasil, hoje está barato. Se for pensar em Bazin, não vai comprar. Claro que é melhor 18, óbvio. Só que o modelo adequado seria o que eu estou falando. Salvo se o banco cair ainda mais o lucro, abaixo de 18. Aí você vai ter que ajustar mesmo ali nos fluxos de caixa. Mas, de novo, ano que vem, queda do juro brasileiro. Isso se reflete no valuation das empresas. Mas, de novo, banco é cíclico. É cíclico. Na comunidade eu digo, priorize empresas que não são cíclicas, que assim elas conseguem gerar um valor mais consistente ao longo do tempo, sem esses altos e baixos. Sendo que na comunidade eu ainda trago vídeos exclusivos analisando determinadas empresas como Smart Fit, Intelbras, e ainda tem a trilha exclusiva para os anualistas, que são os meus relatórios de análise e também a minha lista de ações com o valor intrínseco. Tem 30 ações aqui que eu mais acompanho, além daquelas que estão na minha carteira pessoal. E de novo, meu treinamento Formação Mira Invest. Conheça os benefícios da minha comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Uma assinatura que cabe no seu bolso, R$ 2 por dia, e você vai estar investindo no seu conhecimento, na sua liberdade financeira, na sua independência em relação a casas de análise, corretoras, etc. Mas e aí, o que você acha? Você acha que Banco do Brasil hoje está muito descontado ou o negócio vai cair ainda mais em termos de resultado e também em cotação? E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu analisei a VEG, inclusive trazendo o valor intrínseco da empresa.